Mera curiosidade. Teu marido que sabe evidentemente como é o trabalho de uma atriz. Sim. Agora, você, quando começou a namorar o Tony, a galera do rock and roll também tinha fama de aprontar muito. Sim, então. Tinha a famosa expressão, então abre o camarim. Então, eu acho que... Outro dia o Tony até comentou disso num podcast que ele participou, muito legal, que chama Al Masculina, falando desse novo homem, dessa necessidade do homem se reconstruir, né, se reavaliar tudo, porque... Mas assim, no caso do Tony, ele falou ali que está tendo e tal, porque ele é um cara que tem bastante humildade, mas ele sempre, desde o começo, me deu tanta liberdade, que mesmo eu, que até tinha uma tendência a um ciúminho, até porque namorei uns caras bem galinhas e tal, então tinha um certo trauminha, e toda mulher tem algum, né, sempre tem um certo grilo, porque o mundo masculino realmente é difícil de encarar e tudo facilita muito para os homens poderem ficar muito à vontade, e as mulheres não, né, consequentemente, mas... essa coisa da educação sentimental é um negócio que rola, né? Porque na medida que alguém te dá muita liberdade e você percebe o quanto isso é bom e o quanto isso te prende, principalmente no caso de pessoas que têm uma profissão que você está realmente... claro que todo mundo está em risco o tempo todo, em qualquer relação, curta, longa. Por isso que o amor, né? Tem muita gente escrevendo sobre amor é para os fortes, amor é um negócio perigoso realmente, porque é onde se sofre mais, então a gente vai sempre, né? Mas, realmente, quando você namora um homem, principalmente, que te dá liberdade, que deixa você ser quem você é, agir da maneira que você quer agir, falar o que você quer falar, colocar a saia que você quiser colocar, fazer o trabalho que você quiser, você, pelo menos pra mim, era um negócio tão maravilhoso, assim, foi tão lindo. Não, porque passa, inclusive, segurança. Claro, porque você fala, gente, eu não posso perder isso de jeito nenhum, ainda mais para uma atriz, imagina, poder ser exatamente quem eu sou. E isso me encantava mesmo, assim, na personalidade dele. Não que ele não tenha as inseguranças dele, eu também as minhas e tal, mas é uma vida boa, né? Uma vida prazerosa, ao lado de alguém claro. que é gostoso, tá com alguém que torce por você, que vibra com teu sucesso e tal. Então, realmente, ele foi fundamental na minha vida, eu como atriz, como mulher, mãe e tal. E um exemplo incrível para os nossos filhos e tal. Então, não é nem que não me incomode. No começo talvez me incomodava um pouco, mas eu tenho uma certa... Eu fui descobrindo uma certa racionalidade, assim, porque uma vontade de retribuir isso. E eu tenho a minha vida também. Exatamente porque ele me dava liberdade, eu pude viver a minha vida também como atriz e tal, e fazia as minhas coisas e gostava desse namoro que você tá, claro... Tem um riscozinho, até falei isso num podcast há pouco tempo atrás, que eu achava que a pergunta do podcast era como manter a paixão acesa, e eu fui falar que achava interessante nas relações, principalmente nas relações longevas, você ter essa sensação de que o jogo não está ganho, de que a pessoa não é tua, claro. De que você está correndo algum risco, que achava isso excitante pro namoro e tal, ver a pessoa de longe, a pessoa voltando, chegando com novidades, E daí, cara, por isso que eu, né, cada vez dou menos entrevista, porque hoje em dia as coisas pipocam depois em vários lugares, saem de contexto muito mais do que no passado. Antigamente, para tirarem de contexto, tinha que haver uma má intenção do jornalista que já estava te entrevistando e botava ali alguma coisa errada e fazia uma pergunta para criar uma armadilha, que não é o caso aqui, eu só vou em entrevistas com pessoas queridas e que eu gosto e tal, ou para lançar algum trabalho, e daí falo só do trabalho. Mas eu comentei isso no podcast com a Tati Bernardi, eu falei... Cara, eu não dou entrevista porque quando eu gosto de abrir o coração, eu gosto de, fazer análise, né? Não vou numa entrevista para não falar, para não contar nada meu. E aí acabo falando muito e as pessoas, dito e feito, pegaram, e aí saía milhões Mas hoje em dia ainda bem que eu não me importo mais tanto quanto eu era nova, eu ficava, não saiu a verdade. Mas aí falavam... por que ele não convida ela para casar? Eu falando que a gente não casou, que eu gostava dessa teoria do Nelson Rodrigues, que casamento devia ser num terreno baldio, à meia-noite, sem nenhum convidado, uma coisa secreta dos casais, que eu gosto mesmo dessa ideia. E aí, ela quer casar, por que você não chama ela para casar? Ela tá insegura e não sei o quê. Olha, eu ria, porque eu falei, ou isso é má fé,
Pô, a pessoa que ouviu a entrevista não entendeu Não, nada. Mas o não entendeu nada, está muito claro comum, nesses né? dias. Tá demais. Isso era com a Tati Bernardi? É. Sabe que ela foi Calcinha nossa larga. estagiária, né? Ela é demais, Ela né? começou a vida dela na W. Ela é um talento, é. Ela é um talento. Eu brincava com ela. Ela morava longe da agência, humilde, talentosa. Muito. E eu, indo para a agência, eu sempre via ela chegando, subindo a Avenida Angélica. E eu chamava ela de loirinha bonitinha da Avenida Angélica. Ela é E fera. fez um trabalho brilhante, depois foi ampliando o trabalho dela. Passou a escrever muito bem, em geral. Muito talentosa. Eu descobri ela nas crônicas, né? E como ela é São muito boas. provocadora, assim, provocativa e provocadora. Sim. E então sempre eu gosto de ler essas pessoas assim, que meio subvertem aquilo que você estava pensando, né? Vem